Olá, como vão vocês? Tudo bem? Vamos falar hoje sobre a diferença entre psiquiatria, neurologia, as doenças que esses profissionais tratam, onde começa uma, onde termina outra, e por que se separaram, quando isso começou, né? E o que isso interfere hoje no atendimento desses pacientes. Aqui é a doutora Télia Rubia, neurologista, falando com vocês. Então vamos lá. A psiquiatria e a neurologia, ela era junta, elas não eram separadas. Isso até o século XVIII, mais ou menos, né, era chamado neuropsiquiatria. Quando veio os estudos sobre anatomia e o funcionamento de várias partes do corpo e, obviamente, do cérebro também, vários cientistas da época, entre eles os que mais a gente ouve falar são os cientistas Wernicke e Broca, eles descobriram a correlação entre determinadas áreas do cérebro e a linguagem e entre determinadas áreas do cérebro e a parte motora, né? Então, por exemplo, eles descobriram que a área motora, conseguiram mapear várias áreas sensitivas e motoras e a função correlata, né, a cada uma delas. Então, eles foram mapeando o cérebro. Obviamente, eles não conseguiram mapear todas as áreas do cérebro, né? Até hoje, tem várias áreas do cérebro que a gente não sabe para qual é a finalidade, qual é a função. Não quer dizer que não tenha uma função, né? Então, esses, na época, neurologistas, né, eles ficaram fascinados com o funcionamento do cérebro e com a objetividade que eles conseguiram dar. Por exemplo, um AVC na região pré-central do cérebro pode levar a uma hemiparesia do lado contralateral, né? Uma lesão na área frontal esquerda pode levar a uma dificuldade à fala, para expressar a fala. Uma lesão na região parietal pode levar a uma dificuldade de entendimento, de compreensão da fala e até mesmo danificar a capacidade de comunicação que o indivíduo tem, né? Então, muito bem. Com isso, foram separando cada vez mais grupos. Os grupos daqueles que tratavam as doenças ditas objetivas, né, que eram as doenças que tinham uma correlação, que você conseguia encontrar uma área, uma lesão que justificasse aquele déficit, e tinha aqueles neuropsiquiatras que gostavam mais da parte das doenças ditas mentais, em que você não conseguia encontrar uma área danificada no cérebro que justificasse aquela doença ou aquele déficit, né? Então, foram cada vez mais separando, de maneira que, com o tempo, houve uma cisão. Os neurologistas, dito neurologistas, ficariam com as doenças objetivas, que teriam uma lesão no cérebro que justificasse aquele déficit, e os psiquiatras ficariam com as doenças ditas mentais, que não teriam uma base orgânica no cérebro, uma lesão no cérebro que justificasse aquele déficit, aquele conjunto de sinais e sintomas, né, aquelas doenças. E assim se separou a neurologia da psiquiatria. Quando veio a microscopia, porque desde o século XVII nós temos o microscópio óptico, que aumenta aí de 20 a 80 vezes o que o olho humano pode ver, né? E aí eram analisados cérebros de pessoas que tinham doenças psiquiátricas e não se descobria uma alteração orgânica que justificasse. Então eram ditas doenças mentais, né? E nesse grupo se caracteriza várias doenças, dentre elas as mais comuns, os transtornos de humor, que é a depressão, ansiedade, transtorno bipolar, toque, transtorno de ansiedade, né? E aí, muito bem. Aí, nisso, foram se separando e a microscopia eletrônica não conseguia mostrar o que acontecia nesses pacientes. Na década de 30 do século passado, né, 1930, surgiu a microscopia eletrônica.
Mas ela só foi ser aperfeiçoada lá pela década de 90, há mais ou menos 30 anos atrás. E acontece que, quando ela foi aperfeiçoada, a microscopia eletrônica aumenta em até 600 vezes o que o olho humano vê. E aí foi conseguido ver ali onde um neurônio se comunica com o outro, que é chamada sinapse. A sinapse neuronal com a sua membrana pré-sináptica, que é onde vem a informação e que solta umas vesículas dentro de um espaço que a gente chama de fenda sináptica, que é o espaço entre a membrana de um neurônio e a membrana pós-sináptica do outro neurônio. Essas vesículas cheias de substâncias químicas chamadas neurotransmissores, elas se ligam a receptores na membrana pós-sináptica, deflagrando um estímulo. Imagine você, cada neurônio faz 10.000 conexões. Então, é a somatória de todos esses estímulos que criam um estímulo que vai ser, no final, carreado por aquela célula, aquele neurônio. E são 10 bilhões de células, então o negócio é bem complexo. Quando eles descobriram essa sinapse, eles começaram a pegar pedaços de cérebros de pessoas que morriam por várias doenças, inclusive as psiquiátricas, né? Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, toque, etc., esquizofrenia. E eles descobriram aonde estava a alteração. Existia uma alteração orgânica, mas ela estava num tamanho muito diminuto, de maneira que a gente não enxerga em exame, a gente não enxerga a olho nu, né? A gente não enxerga nem mesmo na microscopia óptica. Então, aquelas doenças ditas mentais que não tinham uma correlação orgânica que justificasse, caiu por terra. E a gente descobriu que essas doenças também têm uma base orgânica. E aí, a partir dessa descoberta, né, a gente percebeu que poderia se criar medicações mais específicas. Aí houve um boom de medicações e hoje essas doenças, pacientes com essas doenças conseguem ter uma vida muito próximo da normalidade na maior parte das vezes, porque a gente sabe por que está acontecendo, a gente sabe criar medicações específicas para elas, né? E aí fica a pergunta, e agora? Como é que a gente separa as doenças neurológicas das doenças psiquiátricas? E isso vem de encontro a várias perguntas, por exemplo, pacientes que têm dor de cabeça crônica, invariavelmente têm um quadro, um transtorno de humor, depressão ou ansiedade associado a esse distúrbio, né? Uma piora de uma enxaqueca, uma piora da cefaleia tensional. Um paciente que tem epilepsias crônicas, geralmente eles têm sintomas psiquiátricos. Os pacientes com transtornos de humor, como por exemplo, a transtorno bipolar, se usa antiepiléticos como estabilizadores de humor. Os pacientes com demência que neurologistas tratam, têm distúrbios psiquiátricos também. Horas bola, claro que vai ter. Porque toda doença neurológica é psiquiátrica e toda doença psiquiátrica, ela é neurológica. E aí? O paciente vai ter que acompanhar com 2 neurologistas, com 2 médicos, um neurologista e um psiquiatra, né? Então, se eu que sou neurologista não souber conduzir o paciente nos seus sintomas psiquiátricos, que são relacionados com a doença que eu estou tratando, se eu não sei manipular de maneira adequada as medicações necessárias para controlar os distúrbios psiquiátricos das doenças que eu, como neurologista, trato, como que eu consigo conduzir esse paciente de maneira adequada? Foi nesse instante que eu percebi, e isso já tem há muito tempo, que eu precisava saber psiquiatria. Eu tenho na minha formação neurologia, mas eu precisava saber psiquiatria, senão eu não ia conduzir de maneira adequada os meus pacientes neurológicos. E aí, dá-lhe estudando. E estudei muito. Hoje eu posso dizer que eu sou autodidata em psiquiatria, mas eu não tenho título, quer dizer, eu não fiz um curso específico de psiquiatria. E fazendo com que eu soubesse
tratar as doenças psiquiátricas, principalmente relacionadas às doenças neurológicas, eu consigo conduzir os meus pacientes com muito mais presteza, com muito mais cuidado, eficácia, resolutividade, né? Então, todas essas doenças são correlacionadas. Hoje, eu, Télia, né, na minha humilde opinião, eu acho que a psiquiatria não deveria ser separada da neurologia e vice-versa. Mas, enquanto não abordamos esse assunto de novo, né, e resolvemos sentar para conversar sobre isso de novo, eu vou tratando e vou fazendo esse diferencial. Então, um dos meus diferenciais é esse. Eu trato os meus pacientes neurológicos, mas eu tenho conhecimento suficiente para ter uma visão importante do lado psiquiátrico dessas doenças também, e eu consigo conduzi-los bem. Tá bem? Um abraço para vocês. Deus abençoe.